Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os cidadãos e cidadãs das artes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado aqui celebrando o pensamento, a literatura, a filosofia, enfim, mais um sábado de conexão literária. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrem sempre que a live é viva, então participem, comentem, façam complementações. Esse espaço aqui é nosso. Antes da gente chamar aqui os nossos convidados, as nossas convidadas, os mediadores, os curadores aqui do projeto, eu tenho um convite para fazer para vocês. Nós estamos com as inscrições abertas do Festival de Música Online da Cidade das Artes. É importante que vocês visitem o nosso site, cidadedasartes.rio, e confiram o regulamento, né, com todos os detalhes, né, o vídeo no YouTube, comprovante de residência, façam as inscrições, essas inscrições são gratuitas, existem boas premiações, então fiquem atentos, avisem seus amigos músicos, compositores também, tá bem? Então, sem mais delongas, hoje o tema, a gente vai discutir, o debate é sobre as trajetórias da nova literatura, as trajetórias da nova literatura brasileira, com a participação aqui do nosso secretário, né, de Cultura, o secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Adolfo Conder, nosso diretor executivo, Diego Alves, também curador do projeto, também um dos nossos curadores e mediadores, o Daniel Almeida de Carvalho, né, ele que é advogado, professor de Direito, e as nossas duas convidadas de hoje, né, a escritora, autora, né, do livro Bordados Imperfeitos, criadora do blog também Suspiros Tagarelas, e a Paula Cajati, também escritora, editora e CEO da editora Jaguatirica. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu chamar aqui o pessoal. Seja bem-vindo, secretário, Adolfo Conde, Diego Alves. Secretário. Tenham todos uma ótima live. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Queria agradecer ao Gui sempre por essa apresentação dele grandiosa, com muito estilo e com muito carinho. Muito obrigado a todos. Temos o prazer aqui, não participou na nossa introdução, na nossa sala virtual antes de começar, mas o nosso secretário acabou que entrou agora ao vivo junto com a gente, está aqui presente também. E para iniciar a bola aqui, para rolar esse jogo da literatura aqui, eu vou passar para o Daniel para ele rolar essa bola, que é um dos curadores desse programa. Boa tarde, Adolfo, boa tarde, Diego. É uma alegria enorme ter participado do início desse programa e na tarde de hoje, ter convidado, poder trazer a Maíra Sotomayor, que é uma jovem escritora. Eu tive a oportunidade de ir ao lançamento do livro, foi um sucesso total, e da Paula Cajati, que é a editora. E, obviamente, que a gente, quando pensa em literatura, pensa em escrita, a primeira coisa que vem é saber, vem cá, como é que você começou a escrever? Maíra é uma jovem, qual foi o estímulo, né? De onde começou essa vontade de escrever? E eu pesquei, aqui do início do livro dela, a primeira personagem que ela apresenta, que é a Lulu, que ela fala o seguinte: Lulu era fascinada pela ideia de jogar palavras no mundo. Não existia profissão mais poderosa. A oportunidade de decidir o que contar e como contar. Tudo isso era uma dádiva reservada a poucos, e era onde ela queria chegar. Maíra, onde você quis chegar quando você começou a escrever? Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui. É uma honra estar no Conexão Literária, enfim, espaço que já passou Carpinejar, que já passou na Érida Pinhon. Me sinto assim, muito honrada. Secretário, boa tarde, muito obrigada. Daniel, obrigada por esse espaço. Diego e Paula, obrigada por estar aqui comigo. Daniel, eu acho que assim, eu ainda me considero assim, no início da minha trajetória, né? Escrever é uma caminhada contínua e eu, assim, para mim é uma coisa, um canto vital, sabe? Enfim, eu acho que eu nunca consegui imaginar minha vida dissociada da escrita. Mas pensando assim na fala da Lulu, né, no pensamento dela, eu lembro que eu tinha uma professora de literatura que dizia que quando a gente escreve um texto, o texto não é mais nosso.
porque ele fica no mundo. E é um pouco o que eu penso, assim, de qualquer arte, né? Se você tem um quadro, uma pintura, enfim, aquilo está ali exposto, não é mais seu, né? Então, eu acho que com texto, com livro, é a mesma coisa. O seu livro vai de mão em mão e, na verdade, é um diálogo. Então, você não está ali sozinho, né? Tem alguém interpretando aquilo do outro lado e conversando com você. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que a escrita é um legado, é uma produção e é um constante diálogo, assim, com o leitor. Então, eu acho que é aí que eu quero chegar, eu quero dialogar. Eu me lembro, eu não sei se foi o Garcia Marques que perguntaram a ele, mas que fim levou aquele personagem daquele teu livro? Ele disse, eu não sei, eu tenho que olhar para o papel de novo para ver para onde ele foi parar. Os teus personagens são livres ou você os comanda? Eu acho que é um pouco de cada, assim. Eu não acredito muito naquela coisa de que o personagem tomou conta da história e me mandou ir por aquela direção e eu fui, enfim, eu acho que é uma coisa que você vai sentindo, né, à medida que você constrói um personagem, você sabe mais ou menos para onde que ele quer ir, mas eu acho que o escritor, ele tem as rédeas da história, né, então é uma ponderação, assim, o tempo todo, mas eu fiquei pensando nisso também, assim, muita gente, depois que eu escrevi os Portados, pediu para eu escrever uma continuação e para a história continuar de alguma forma, e eu até tenho vontade de fazer isso, enfim. Estou escrevendo uma outra coisa agora, mas eu tenho vontade de depois voltar para ele. Mas eu sempre fiquei pensando nisso, assim, foi até uma pergunta que eu fiz ontem, enfim, o Márcio Vassalo, que é um mestre, assim, um grande mentor, ele fez uma live e ele pergunta se tem alguma coisa para falar sobre seus, assim, para perguntar sobre escutar personagem. E eu falei, eu queria saber se você escuta seus personagens depois que você termina o livro, se eles continuam falando com você. Habitando, né? Eu falo de vez em quando. Legal. Ô, Maíra, o que tem de você nesses personagens? Ou um personagem específico, ou um pouco de você em cada um deles? Enfim, o que você conseguiu colocar nesse livro que é de você, que é seu? Então, são 4 personagens femininas muito diferentes uma da outra, né? Enfim, uma trabalha em mercado financeiro e, enfim, completamente assim, não pensa em afeto, não pensa em amor, até que ela tem uma descoberta, enfim, eu fico evitando de contar as coisas, né? Mas, enfim, ela tem uma descoberta grande sobre a sexualidade dela. Enfim, uma outra é filha doméstica, tem uma questão social, enfim, envolvida. Uma terceira é argentina, enfim, completamente artística. E a quarta é uma jornalista frustrada, assim, de alguma forma. Tem uma questão, enfim, ela coloca sempre o afeto em primeiro lugar e, assim, prestigia todas as outras partes, todas as outras áreas da vida. Eu acho que todas elas têm um pouco de mim. Eu acho que a gente sempre parte um pouco assim da escrita do que a gente observou ao longo da vida, né? Assim, algumas coisas que a gente viveu, outras que a gente observou. Então, eu acho que todas elas têm um pouco, mas assim, nenhuma delas sou eu, né? Acho que enfim, eu acho que isso é a ficção, na verdade, né? Você cria, assim, os personagens, cria situações a partir de tudo que você observou na vida, né? Acho que é uma grande construção. Você tem alguma referência literária, por exemplo? Algum grande autor que você tenha se... Muitos. Muitos. Eu sou muito fã da Lídia Fagundes Telles. Uhum. E também da Clarice, enfim. Mas a Lígia tem um romance que acho que vocês devem ter lido, assim, que eu acho que é o mais famoso dela, que é aquele As Meninas. E ela narra a história de 3 personagens femininas muito diferentes, enfim, faz isso com uma maestria enorme. E eu acho muito interessante que ela faz um jogo, porque as 3 estão sempre em primeira pessoa. Tem um narrador em terceira pessoa, mas as 3 estão sempre em primeira pessoa. E ela troca de personagem a cada parágrafo. E é uma coisa assustadora, assim, que a gente não se perde. Eu fiquei, gente, como é que ela conseguiu fazer isso? Assim, isso é de uma genialidade, sabe? É de um poder de criação de personagem muito forte, né? Porque, assim, para o leitor conseguir acompanhar a história e não se perder e seguir junto com ela,
é muito forte isso, né? Enfim, então eu gosto muito dela. E, enfim, também da Clarice. Tem muitas. Eu procuro ler também muita gente assim, da contemporaneidade, né? Muita gente que está aí. Então, eu gosto muito do William Fuchs também. E outro dia um livro, falando assim, de escritores brasileiros mais, né? Eu li outro dia um livro da Marta Batalha também, não sei se vocês leram aquele A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Não conheço. Eu não li ainda. Não li. Pois é, não, e é sensacional. Ela, foi até um que fez o filme agora, teve um filme também sobre ele, que foi até o filme que foi indicado a ser indicado ao Oscar, né? De melhor filme estrangeiro. E é sensacional, assim, porque é dos anos 60 e narra a vida de duas mulheres, duas irmãs, nos anos 60. Então, ele trata, assim, da questão do feminismo, mas de uma forma também muito sutil, assim, sabe? Eu acho que esse é o grande poder da literatura, né? Tratar as coisas com sutileza. Eu acho que eu já tinha... Por favor. Deixa eu aqui. Primeiro saudar a Maíra, uma alegria enorme te receber, Paula também. A Maíra é esposa de um amigo especial na escola, estava lembrando aqui, Maíra falando, estava lembrando a esposa do Bichara, um amigo meu de colégio. Eu estava lembrando aqui do nosso querido professor Gonçalves, que nos trouxe um pouco de literatura para a veia, né? E a gente está numa mesa aqui que são, se não me engano, todos são formados em Direito, não é isso? E aí eu queria perguntar para a Paula dar o pontapé inicial dela nesse bate-papo, o que te levou pelo mundo da literatura, sendo formado em Direito. Aqui todo mundo, eu sou formado em Direito, sou secretário de Cultura hoje, o Diego aí, diretor da Cidade das Artes, o Daniel, um apaixonado por literatura. O que te levou para o mundo da literatura, Paula? Na verdade, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito, principalmente a Maíra, né, que lembrou de chamar assim, a editora para estar presente nessa entrevista, e agradecer ao secretário, a todos os que estão presentes nesse evento sensacional de trazer literatura e um pouco de direito. Na verdade, não é bem o que foi que me tirou do direito para a literatura, mas sim o que foi que me tirou da literatura para o direito. Porque antes de eu fazer... Na verdade, quando fui fazer a faculdade, eu fiz o meu terceiro ano científico com 15 anos. E a minha família toda era formada em direito. Assim, com exceção da minha mãe, que é engenheira, ela é engenheira da Rio Luz. Ela, enfim, assinou diversos projetos de iluminação, né? E na época do Cristo Redentor, enfim, ficou durante muito tempo à frente, né, dos projetos, e ela era engenheira da família, enquanto que do lado do meu pai, todo mundo, os irmãos dele, todos depois que casaram também, eram todos da área do direito. E, claro, estão todos aposentados agora, né? Então, minha tia foi do extinto Dentel, na época da ditadura, então contava várias histórias. E eu fui criada num ambiente muito literário. E aí, ou seja, essa formação literária, né, que aconteceu, eu tinha uma avó professora que tinha uma biblioteca grande, meu avô também era médico e ele também tinha uma biblioteca muito grande em casa. E aí eu, na verdade, como a família era muito tradicional, eu não podia sair muito. E aí, desde cedo, eu comecei a ler com muita frequência, muita quantidade de livros, e livros internacionais, e romances. E aí isso foi criando, assim, uma escrita. A partir de criar uma escrita, eu ia fazer uma faculdade de letras, mas isso na altura da década de final de anos 80, 90, falaram, não, a carreira de professor está muito aviltada. O professor ele não tem mais a posição que tinha antigamente, ou seja, na década de 60. Eles falavam com essa visão, né? Ou seja, de como era um professor na década de 60 e como ficou para depois, para a década de 80, 90. E, realmente, o professor ele veio perdendo, assim,
o espaço social, né, o espaço de condutor da cultura e da educação, e a área jurídica começou a preponderar nesse período. E aí eu, como todo mundo da família era formado em direito, e aí, não, você vai fazer direito, você escreve muito bem. E aí, por conta disso, eu fui fazer direito, mas eu me formei com 20 anos. Assim, hoje em dia, pensando, né, eu era muito nova, perto dos meus colegas, e logo eu fui dar aula na UFRJ, eu durante 2 anos fui professora, com 20 anos eu era professora substituta na UFRJ, então dava aula para, entendeu, aquele anfiteatro lá do Largo do Caco, e isso foi criando, né, eu fiz algumas sustentações orais, depois, enfim, e aí depois eu fui trabalhando nessa área do direito, e aí acabou eu me tornando, assim, de certa forma, eu gosto muito de estudar o direito, né? Eu gosto muito de escrever, e, enfim, a parte acadêmica sempre me chamou muita atenção, mas no cotidiano do direito ele se tornou assim, um pouco difícil ao longo dos anos. O contato com os clientes, e é uma carga emocional muito forte. Eu acho que as pessoas não se dão conta, né, de como a carga emocional, né, no âmbito do direito, ela é uma carga muito pesada. E aí, assim, na literatura, eu tive uma leveza, eu encontrei uma leveza na literatura. Os meus colegas eram mais leves, o meu contato com todo mundo do mercado editorial era, assim, mais satisfatório, mais alegre, mais, não sei, mais rico. E aí, isso, assim, aos poucos, vão sendo as escolhas de cada dia, né? E aí, até o dia que eu fiz uma pós-graduação em administração editorial, e dessa pós-graduação, né, foi na FGV, e aí eu criei a editora Javatirica a partir daí. Foi bem assim, mas já tinha um grande relacionamento com autores que me mandavam material para eu fazer leitura crítica, pareceres. Eu falava sobre... Na verdade, eu tinha construído em 2006, 2007, um chamado Boletim Leituras, que funcionava como um suporte de divulgação para eventos de literatura no Rio de Janeiro. E aí, enfim, foram 10 anos de trabalho no Boletim Leituras, eu conheci gente... Nossa, eu fiz um mail, na época tinha 10 mil contatos. Então, assim, a gente vai construindo um caminho, né? E sempre foi um caminho muito rico em termos de troca humana, né? E acho que foi isso que me chamou mais atenção, porque o meio do direito ele é muito desafiador e é muito sedutor, mas o meio da literatura ele é mais rico no termo da troca humana, eu acho. Maíra, me diz uma coisa que eu estou curioso. Escrever para você é sofrido ou é uma coisa leve? Porque eu vi que a Paula falou em leveza e tal. É uma coisa que te dá, assim, sai naturalmente, ou aquilo é uma coisa, assim, suada, sofrida, conflituosa, os personagens brigam com você? Como é essa experiência? Enfim, só complementar o que a Paula falou, porque eu me identifiquei muito, assim, porque quando eu fui fazer vestibular, eu fiz também para comunicação e para direito. Eu também. E aí eu fiquei naquela, passei nas duas e tal, comecei o FRJ e a UERJ, né, as duas aqui no Rio, e tinha muita vontade, enfim, de continuar na comunicação, mas eu tinha medo, né, morria de medo, porque assim, a gente escuta a vida inteira, né, que carreira é engenharia, advocacia e medicina, né, então, enfim, eu queria ganhar dinheiro, queria ir para a vida, queria, né, me virar rápido, ser independente e tal. E aí fui ser advogada e demorei anos, né, para resgatar, enfim, nunca deixei de escrever, não deixei, mas assim, demorei anos até conseguir assumir o que eu realmente queria, né, assim, a minha verdade. Então, eu me identifico muito, e acho que é muito assim, né, acho que muita gente vai parar no direito por uma questão, assim, de pensar na carreira humana, né, enfim. Mas escrever, para mim, Daniel, eu acho que é sofrido. Uma vez eu vi o João Paulo Cuenca falou isso, falou que das artes é a arte mais sofrida. Eu não sei, porque eu também não sei fazer outras, né? Enfim, não sei pintar, não sei esculpir, não sei. Mas para mim é um processo, sim. Eu acho que como qualquer produção, né? Enfim, você está ali muito envolvido e aquilo
E o primeiro rascunho que você escreve, você sempre acha horroroso. Então, você passa por aquilo, você fala, ai, gente, nossa senhora, não acredito assim, que tá isso. E aí você deixa aquilo respirar, volta, lê de novo, revê, enfim, é uma coisa muito artesanal, né? Eu acho que a escrita é um laboro muito, muito artesanal mesmo. Então, é sofrido e você sofre junto com os personagens, né? Eu sofro junto com os meus personagens, assim. E você criou personagens muito, assim, primeiro muito contemporâneos, né? Você foi capaz de fazer um retrato da tua geração, enfim, muito bacana. Que obviamente, eu tenho 58, né? Então eu li muita coisa ali de gente, dessa meninada que está aí no mundo, essas mulheres fantásticas que estão se afirmando aí. Mas você teve a gentileza, a delicadeza intelectual, né, de criar personagens fortes, interessantes, sem criar o que eu brinco, assim, de um mimimi, né? Então, você tem personagens ali que, se você quisesse politizar, você politizaria, né? E você coloca com muita sutileza diferenças, as relações, você vê quem elas são, você vê os pontos, as fragilidades de todos os personagens, independentemente da situação de classe. Mas, assim, as personagens são totalmente diferentes, mas, ao mesmo tempo, você criou uma harmonia desses relacionamentos muito. Eu fiquei muito fascinado com os teus personagens, muito mesmo. Assim, eu estava falando antes dos que eu gostei, mas eu achei todos eles muito, muito sofisticados. Eu quero dizer, você construiu personagens sofisticados e numa trama sofisticada, de relações muito de gente comum, né? Do mundo comum, das pessoas que estão nas ruas, que estão nos bares, as meninas que estão começando a profissão, ou que estão se afirmando, ou que estão querendo amar, e estão querendo imaginar o mundo, ou não imaginar o mundo. Muito bacana, muito, realmente, parabéns. Eu fiquei muito encantado com o livro. Obrigada. Eu quando comecei a escrever esse livro, eu queria realmente gerar uma identificação. Enfim, são 4 personagens mulheres, então principalmente uma identificação feminina. Claro. E eu queria muito, assim, escrever sobre amadurecimento e sobre feminino. Assim, eram duas coisas muito fortes que eu tinha em mim, que eu sabia que eu queria contar nessa história. E eu queria falar de outras coisas também, enfim, queria falar de questões sociais, eu queria falar de homossexualidade, queria falar de crenças pré-estabelecidas que a gente demora anos para romper, queria falar de luto, enfim. E eu acho que o que eu tentei fazer foi encaixar essas situações na vida das personagens, mas de uma forma em que o que prevalecesse fosse a literatura, né? Fosse a história. De uma forma natural. Você não precisou empunhar a bandeira para falar sobre todas essas questões com muita sensibilidade, né? Isso é porque hoje a gente não consegue ler nada despolitizado, né? E você fez isso com a naturalidade, assim, que os personagens habitam entre a gente. A gente está olhando as pessoas comuns passando na rua, né, encostado na mureta, tomando uma cerveja e conversando sobre a vida. E, enfim, foi muito, muito natural, né? Muito, assim. Eu acho que é essa questão mesmo, assim, de você falar não falando, né? Você trazer a questão. Enfim, eu tenho uma personagem da filha de doméstica, então ela está ali, logo na primeira cena, ela tem a mãe dela servindo um jantar em que ela está participando do jantar. Então, aquilo está ali, e eu acho que a beleza da literatura é isso, é a gente contar as coisas e deixar o leitor fazer o próprio julgamento, né? O leitor ter as suas próprias impressões. A gente não precisa, enfim... Não, a própria citação... O leitor precisa pensar, né? Eu separei uma citação dela, que a princípio parece contraditória com o início do comportamento dela. Ela falou o seguinte: a vida pode ser simples, a gente é que complica. Se Deus te deu o mundo vermelho, por que você tem que querer o amarelo? Né? É uma citação da Nana, se não me engano. Sim. A Nana é a que é católica, preocupada com as convenções sociais, e, ao mesmo tempo, a primeira frase dela é de um pragmatismo absoluto. Ou seja, olha só, vamos lidar com a vida que a gente tem, vamos viver o mundo real. Né? E daqui a pouco esse mundo real se desabre, né, para ela, enfim, de alguma maneira, que a gente não está aqui para dar spoiler, que a gente quer que compre o teu livro, né? Mas é muito bacana. A construção é uma personagem muito fascinante também, porque ela viveu num mundo, né, um mundo próprio da filha de um empregado, que convive com as amigas ricas e
sem nenhuma hierarquia, você não estabeleceu hierarquia, olha, aquela ali, e ela observa o mundo e conquista a sua maneira, né? E, ao mesmo tempo, ela é cheia de crenças, né? Enfim, tem uma criação muito católica da mãe, ela acredita que, enfim, certo é ser virgem até a hora de casar, ela faz enxoval, né? Ela tem toda uma tradição, assim, imbuída nela e que, em algum momento, ela vai perceber que não é tão dela assim, né? Então... É que todos têm sonhos. Se você olhar, por exemplo, meu Deus, a jornalista, né? A Lulu também constrói um futuro, né? E tal, o amor eterno, perfeito, que povoa o mundo de todos nós, né? A gente, às vezes, a gente se pega construindo um mundo que, na verdade, o mundo também, às vezes, nos dá rasteiras. Às vezes, as rasteiras são boas, né? Mas o mundo está feito para se planejar e desplanejar. A vida como ela é, né? Aquela coisa da vida. Acho que o livro ele apresenta um pouco disso, né? Aquela coisa da vida de que você planeja, mas que no fundo você não tem tanto controle para isso, né? Ô, Diego, eu queria aqui pegar o gancho, eu não posso deixar nunca, porque nos acompanham sempre aqui na Conexão Literária, as nossas professoras da Rede Municipal do Rio. Eu falei para a Maíra. E muitas nos acompanham, a Rede Municipal do Rio é um orgulho para a gente, para quem não sabe, são mais de 1.540 escolas municipais, a maior rede da América Latina, porque a cidade do Rio concentra todo o ensino fundamental. Estou aqui recebendo a Lucimara, nossa gerente da Biblioteca Municipal de Campo Grande. Temos diversas bibliotecas, algumas que são equipamentos da cultura, né, coordenado hoje pela nossa querida Renata, que hoje não está nos acompanhando aqui no Conexão Literária, mas mandar um abraço para a Renata. Então, nossa querida Renata. É uma rede com mais de 60 mil profissionais, e muitos deles, na sua grande maioria, professores, enfim, que optaram por essa profissão tão nobre, né, que a gente aqui tem que, como todos formados aqui em Direito, mas não podemos deixar de exaltá-los. E muitos, né? E a Maíra falava da questão do começar a escrever, e tem uma turma muito nova que está na rede, que gosta de literatura e gosta de escrever, e tem aquela coisa de você começar a escrever, e você pega teus textos, às vezes você escreveu alguma coisa, quando você pega, depois passou 2, 3 anos, você fala, caramba, como é que é ridículo, tem aquela coisa que o Rui Barbosa, acho que era Rui, não, que Drummond falava, era bom você escrever o texto, deixa um mês na gaveta, se ainda tiver atualizado, você vai em frente. E a Paula foi a autora do livro Guia Essencial para Autores Iniciantes, 54 perguntas e respostas. E a gente sabe que tem muito professor da rede que nos acompanha, que gosta de literatura, que gosta de escrever, que está começando a escrever, mas tem essa coisa da timidez, pô, será que eu vou, não vou? Será que o que eu estou escrevendo vai dar certo? Então, Paula, conta um pouco aí desse teu guia. E quero já dizer o seguinte, aqui ninguém passa em branco. Não passou a Nélida, não passou Nejar, não passou Carpinejar. Todos participando do Conexão Literária se tornam parceiros de alguma maneira, seja da Cidade das Artes, seja da nossa rede municipal de educação. Deixar já um abraço para todas as nossas gerentes de bibliotecas municipais, em especial as da cultura, que sempre nos acompanham aqui. Então, já estão combinados o seguinte, pós-pandemia, a Paula vai falar um pouco do Guia Essencial agora para a gente, mas depois vai falar na Cidade das Artes, e a Maíra também vai falar depois, a gente vai reunir nossas gerentes de biblioteca junto com a Renata para vocês falarem um pouco de literatura. Posso pegar uma carona? Aproveitando um gancho antes aqui, secretário. Muito sutilmente, né? A Maíra é muito sutil, já percebi isso tanto no escrever quanto no se posicionar e no falar, Maíra. E ela falou que já está escrevendo alguma coisa, secretária. Eu acho que ela poderia lançar esse próximo livro dela na Cidade das Artes. Seria uma honra para nós. Isso. Já fica isso. Aqui. E a Paula vai lá, a gente reúne a turma, nossos professores da rede. Paula, eu queria fazer dicas essenciais para um... Paula, eu queria pegar uma carona na pergunta do Adolfo, te perguntar o seguinte, como é o processo de escolha para a publicação de um livro? Você pegar para uma escritora como a Maíra, né?
pegar esse tema. Como é que é esse? Porque acho que também é uma arte também, né? Você saber escolher, identificar e obviamente você tem que ter um compromisso também com a qualidade, né? Enfim. Olha, bom, antes de tudo, eu queria agradecer ao Adolfo, secretário Adolfo, por essa homenagem aos bibliotecários e aos professores da rede, né? Porque é isso, minha avó foi professora do Antônio Carlos Sequim, que hoje é um imortal. Então, ela foi professora primária dele, acompanhou ele até a 4ª série, e até hoje eu me lembro das minhas professoras primárias, e logo quando eu era muito nova, eu queria ser professora, né? Então, na verdade, eu ia fazer letras para ser professora. E aí, quer dizer, a vida foi tomando outros rumos, mas eu acho que é uma das profissões mais nobres, não o professor em si, mas o professor como mestre, como condutor de alguém que não sabe, para uma condição de que não sabe, para uma condição de que passa a descobrir o mundo e passa a ler o mundo através dos olhos daquela pessoa que faz essa condução. Eu acho que isso hoje está sendo visto, por exemplo, né, no crescimento dos coaches. A gente vê o crescimento dos coaches porque a figura do mestre é uma figura que é muito necessária. E realmente, eu acredito que dentro daqui do Rio de Janeiro, eu conheço professores que são maravilhosos, extremamente abnegados e dedicados à causa, né? E também, com relação às bibliotecárias, eu tenho como dizer que o meu primeiro trabalho foi ser bibliotecária da escola Laudir Metrota, porque eu tinha 7 anos de idade e eu queria ter os livros de forma privilegiada, ou seja, porque eu não conseguia nunca chegar na fila, né, a fila de alunos para pegar os melhores livros, eu nunca conseguia chegar nessa fila a tempo de pegar os melhores livros. Então, eu me candidatei para ser uma bibliotecária voluntária na hora do recreio. Então, aos 7 anos de idade, eu não tinha recreio para poder ser bibliotecária na Escola Municipal Laudir Metrota, aqui na Tijuca. Então, assim, é uma história muito engraçada, né? Porque todo mundo achou graça de eu ter me voluntariado com essa idade e preencher as fichas, enfim, foi ali que eu aprendi a fazer catalogação de livro com a cidade. Mas aí, depois disso, assim, minha vida sempre foi muito aproximada, né, próxima dos livros. E quando eu tinha uma base dos 17, 18 anos, eu já tinha centenas de poemas escritos e textos também. Não só poemas, como textos também. Eu escrevia em cadernos. E aí, isso depois foi consolidado em 2008, que foi o meu primeiro livro publicado. Eu peguei todo aquele material, que na verdade era um material da época, enfim, do período que eu fui crescendo, né, de adolescente para jovem adulta, e aí eu fiz um tratamento desse material junto com o Márcio também, que ele é consultor editorial e consultor literário, e tem um trabalho maravilhoso, assim, ele trabalhou com Alberto Godin, com pessoas aqui de grande renome no Rio, né? E aí a gente, para poder tirar aquela carga, muitas vezes até infantil, do meu texto, porque foi um texto construído, sei lá, desde os 15 até os 25 anos, por aí. E aí eu consegui fazer a seleção daquele material todo e constituir o primeiro livro que eu publiquei pela 7 Letras, que foi o Afrodite Inverso. A partir daí, eu fui, enfim, entrando, né, nessa área da literatura e do mercado editorial. E aí, a primeira pergunta que você tem é sobre o Guia Essencial de Autores Iniciantes. O guia surgiu porque eu não conseguia fazer uma página de perguntas frequentes para a minha página da editora. Eu tinha o site da editora e eu tinha que fazer uma página sobre perguntas frequentes. Porque os autores que chegam na Jaguatirica geralmente são autores jovens ou autores estreantes. E aí, mesmo que sejam autores não jovens, não estreantes, que sejam já de meia idade ou que já tenham tido outras experiências, todos eles têm muitas dúvidas sobre o processo editorial, sobre a figura de uma distribuidora, sobre a dinâmica do que é uma livraria, como ela trabalha como editora. Então, tudo isso, às vezes, os meus autores brigavam comigo porque o livro não estava naquela livraria. E aí eu dizia, olha, eu já me candidatei para entregar seu livro lá, mas é a livraria que precisa pedir.
Eu não posso forçar a livraria a colocar o seu livro no estoque dela. Eu faço consignação, ou seja, eu envio, eu pago o transporte, eu envio o livro de graça, esse livro ele vai ser, quando ele for vendido, vai ter um acerto, desse acerto eu vou receber em 90 dias, e se a livraria não quiser dessa forma, eu não tenho como fazer diferente, né? Então, são essas coisas que a gente fala para os autores que eu fui colocando no livro. Eu fiz esse livro em, sei lá, acho que 2 fins de semana, eu já conhecia o Leandro Miller. O Leandro, ele é coordenador de uma pós-graduação do NESP, que é o Núcleo de Pesquisas Editoriais. Ele trabalha lá com o pessoal da universidade, trabalhava com a Santa Úrsula, e agora acho que está fechando também com outras universidades, né? E eu acho que, não sei, o Leandro tem um contato assim, mais próximo com o pessoal da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação, aí aqui no Rio de Janeiro. E aí eu bati bola com o Leandro sobre esse livro, na verdade, quem olhou esse livro para mim foi o Leandro Miller, e aí ele fez um texto introdutório que funcionou como a orelha desse livro, né? E aí esse livro justamente é para orientar não só autores mais jovens, como também autores que já estão há bastante tempo no mercado, mas o mercado mudou muito. O mercado de 97 para cá era outra coisa completa, assim, muito, alterou demais todos os parâmetros, o print on demand, a digitalização dos conteúdos, os audiolivros, isso tudo, assim, o nível de impressão, a primeira tiragem em 97, 98 até 2000, era uma base de 1.000 a 2.000 exemplares para uma tiragem de um livro pequeno, de um livro de um autor iniciante. Hoje você, com sorte, faz 300 exemplares, 300, 400 exemplares. Você só vai fazer 1.000 ou 2.000 um autor que tem uma venda importante já identificada, né? Ou que seja uma pessoa mais famosa. Então, assim, essa dinâmica toda mudou, né, nesse período, e a gente acompanha o mercado editorial indo a feiras internacionais, participando de feiras aqui também, enfim, a Flip, as feiras de Porto Alegre. Então, a gente acompanha o mercado editorial, esse trabalho é um trabalho muito importante, né, de você estar atento ao movimento que está acontecendo entre as editoras e as livrarias. E eu acho que foi por conta disso que a Jaguatirica conseguiu, no período de 2016 em diante, ficar bem, apesar da crise, porque teve a crise da Saraiva e da Cultura, que levou muitas editoras a uma situação financeira difícil, e a editora Jaguatirica sempre trabalhou de uma forma muito assim, múltipla, para justamente não depender só de um canal, né, de fonte de receita. E eu acho que foi isso que garantiu a editora ter um crescimento constante ao longo de todo esse período, né? Na verdade, já vamos para 10 anos de editora. E aí o catálogo crescendo, e os autores reconhecem assim, o meu trabalho, né? E o trabalho da equipe toda, assim, em prol da divulgação dos livros e da distribuição. E, assim, com relação à última pergunta, que foi do Daniel, sobre como que é o processo de escolha de livros, né, Daniel? Daniel, assim, existem, basicamente, 3 tipos de editoras. Uma editora é uma editora que é uma gráfica, e ela fala, puxa, mas já chega autor aqui, então eu vou imprimir esses livros desses autores independentes. Então, você tem uma editora que é formada a partir de um trabalho de um gráfico. E existem essas figuras. A segundo tipo de editora é a editora que ela é formada a partir de um grupo de pessoas de uma determinada área. Então, você tem um grupo de psicólogos, um grupo de administradores, um grupo de arquitetos, e esse grupo identifica a necessidade de ter uma publicação ou publicações de livros daquela área, que eles sentem a demanda do mercado, e aí eles criam aquela editora para justamente poder viabilizar essa produção. E o terceiro tipo de editora é a editora, enfim, tem as acadêmicas, tem as didáticas, tem as de livro infantil,
mas tem as editoras também que fazem um modelo como o da Jaguatirica, que a gente tem um material de livro que a gente quer publicar, que é nosso interesse, é o interesse editorial publicar, mas nós também recebemos originais. Existem editoras que não recebem originais, nenhum. Então, por exemplo, a editora eu conheci a editora que trabalha com a obra do Freud na Alemanha. Eles só trabalham com a obra do Freud. Acabou. Não adianta receber, nenhum outro psicólogo vai publicar ali, só a obra, aquela editora é destinada só a gerenciar a obra do Freud, né? Assim como, por exemplo, no caso, essa editora do Paulo Coelho. A editora do Paulo Coelho é só para cuidar do material do Paulo Coelho. Então, existem essas editoras que são de um autor só, ou de um tema específico, né, que tem uns ganchos fortes, mas tem as editoras que são múltiplas. Então, elas têm um material que elas desejam publicar e elas têm um material que elas recebem e aí elas aprovam o conteúdo e elas fazem a publicação. Nesse caso, foi o caso da Maíra. O Márcio Vassalo, que a gente conhece, fez... Deixa eu botar aqui direitinho. Ó, esse aqui é o livro, inclusive esse aqui é o original assinado pela Maíra. Aí, deixa eu botar aqui. Ó, de dezembro de 2019, antes que a pandemia atrapalhasse a vida da gente. Mas, então, foi o Márcio Vassalo que me sugeriu, e eu tenho editores que me sugerem livros e falam, olha, Paula, esse autor aqui é muito bom, acho que vale a pena você ter esse autor no seu catálogo. E outros que são os originais, que eu recebo a partir dos sites da editora, e aí eu faço a apreciação do livro. Existem livros maravilhosos que eu apreciei e que eu vi que tinham capacidade de ser publicados e de irem adiante, e os autores, enfim, ficaram muito felizes e depois acabaram indo publicar até em outras editoras maiores, né? Paula, mostra o parágrafo da Marta Medeiros, que eu também tenho muito orgulho dele. A gente colocou a Marta Medeiros aqui atrás. Legal. Muito bom, muito legal, muito bom. Que fez uma fala sobre o livro da Maíra. Então, assim, quando a gente recebe um texto desse de recomendação, com certeza o livro, ele, vamos dizer assim, ele se mostra mais qualificado para o leitor. Então, na hora da livraria, quando um leitor pega e não conhece a Maíra, encontra o livro, gosta da capa e olha, né, a contracapa e vê que é uma recomendação da Marta Medeiros, enfim, esses textos são os textos de marketing, né, ou seja, que são os textos vendedores do livro, né? Você tem a capa, né, que é um instrumento de marketing muito forte. Você tem os textos daqui de orelha que tem que ser muito bem escritos para poder capturar, né, o interesse do autor, né, a biografia do autor, sobretudo com uma foto que seja bacana, né? E a parte da quarta capa, às vezes a gente, quando não tem uma recomendação, a editora faz a seleção de um texto de dentro do livro, um texto que seja bem chamativo, sedutor. E quando a gente tem uma recomendação, como da Marta Medeiros, é claro que aí a gente coloca a recomendação, né, do outro autor. Então, assim, é como o prefácio, né? O prefácio também ele é uma peça importante, porque o prefácio é quando você tem um autor mais graduado, ou mais conhecido, ou já estabelecido, né? Assim como um autor literário, e ele faz a apresentação daquela pessoa que está entrando para um grupo seleto de pessoas. Então, o prefácio, ele é bem isso. Você tem... Eu acho que no meio jurídico isso funciona talvez mais, né? Você tem um prefácio assim, de um autor já estabelecido no mercado, é uma coisa que qualifica muito o livro, né? Principalmente se o autor é um autor iniciante. Então, basicamente é isso. Mas é um trabalho editorial, gente. E também é um trabalho artístico também, né? Porque você saber escolher, saber pensar, é muito bacana, muito, muito legal, né? E qual é a mudança nesse mundo digital, online, enfim? O que mudou? Quer dizer, mudou muito, mas o que de especial para as editoras, etc., mudou da lógica toda e para os autores também? Bom,
Então. Lembrando que eu, Daniel e Diego somos defensores do livro físico ainda, né? Apesar Eu obviamente, trabalho apesar do Kindle ser uma maravilha para você ler. Eu comprei os dois. Com bordados eu tenho os dois. Então, eu trabalho bem com os dois. Mas o livro tem cheiro, né? O livro tem cheiro. O livro você pode rabiscar, você pode... É verdade. Olha, fica bastante, né? Fica... É banheiro, né? Não, eu sou apaixonada pelo livro impresso. É. Mas o que acontece é que, ao longo do tempo, a gente começa a vamos dizer assim, se ver diante de novas tecnologias e da facilidade de acesso. Quando você tem facilidade de acesso de um tema... Então, por exemplo, vocês compraram o livro da Maíra no ambiente físico. Mas lá para as tantas, vocês precisam de um livro, sei lá, sobre um tema de diáspora. Você vai pesquisar... Gente, eu preciso saber o que é diáspora, como é que é, quem são essas pessoas aqui, entender mais sobre esse tema. Aí, o que você faz? Você vai no Google. Gente, então, aí o Google já te dá a oferta do livro, um livro legal, ou a Amazon te dá essa oferta desse livro, e é um livro que você viu ali numa recomendação, talvez, de um site que você viu também no celular, então você vê a recomendação desse livro no site do Globo, ou no site da Folha de São Paulo. Você já clica ali, você já vai para o ambiente de compra, pronto, você já comprou o livro. E aquilo baixa imediatamente. Então, esse percurso da ida à livraria, na verdade, ele precisa ser preservado. Eu acho que o ir à livraria, passear na livraria, estar na livraria, é um passeio cultural. É que nem você ir a um museu, você ir a uma exposição, você vai à livraria, você vai conhecer, se colocar em frente a coisas novas, né? E também essa postura de descobrir temas novos, ou temas que sejam do momento, temas interessantes, você também assinar, talvez, um jornal. Agora, ninguém mais... Por exemplo, a gente sabe quem aqui assina jornal de papel ainda, né? Então, eu acho, assim, muito complicado. Olha, o jornal pode ser, mas o livro não tem como. Tem que ser impresso. Então, veja, é um processo. Então, pode ser que o da Maíra eu comprei impresso, mas eu tenho outros que estão no meu telefone, porque não são tão importantes assim. Foi só para uma consulta breve, foi só porque alguém falou e eu queria ver o que tinha para ver se era legal mesmo. Então... Não, desculpa, eu ia falar outra coisa, que eu acho que tem um outro fenômeno, enfim, além do livro físico e do livro do e-book, eu acho que tem toda a literatura que está surgindo na internet, né? E que está nesse meio eletrônico, assim, que é uma coisa que não dá mais para a gente ignorar, assim. Eu acho que tem vários poetas de Instagram e que acabam surgindo e depois vão publicar um livro. Tem vários youtubers começando também. Enfim, a literatura, ela está muito... Hoje em dia, essa literatura jovem, ela está muito ligada à internet. Não tem como a gente... Não, mas a gente tem um caso... Interessante também, até aproveitando o gancho, Maíra, você tem um blog, né? E tem um Instagram que está caminhando muito bem, que é belíssimo, que é um trabalho lindo, voltado. E aí, aproveitando o gancho, ia pedir para você falar um pouco desse teu trabalho também no blog e no Instagram, né? Eu até comecei por lá, né? Enfim, eu nem me considero, assim, esses poetas de Instagram, porque essas pessoas são enormes, né? Enfim, mas quando eu comecei a escrever, enfim, comecei a estudar, fazer as duas coisas em paralelo, né? O direito e a literatura, enfim... Trabalhava como advogada, né? Trabalhei muito, e aí eu fui percebendo que o que eu gostava mesmo era de escrever as cartas. Por exemplo, eu trabalhava em banco, eu gostava de escrever as cartas para a CVM. Eu gostava de toda a parte que era escrita. Então eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso retomar esse caminho, né? E comecei a estudar muito, fazer várias oficinas, enfim, estudo até hoje muito. E aí, depois de uns anos estudando, eu falei, não, eu preciso começar a fazer alguma coisa com isso. E aí, criei o blog em 2015, e com textos, assim, não tão ficcionais, com mais textos introspectivos, reflexões, poesia, crônicas, enfim, coisas mais curtas, né? Mas comecei ali. E o Suspiros Tagarelas, na verdade, virou uma grande coletânea, assim, né? De tudo que eu escrevi, enfim, tá tudo lá.
no site, e aí aos poucos eu fui criando o Instagram também. Enfim, era até engraçado, porque no início eu usava um pseudônimo, porque eu ainda trabalhava muito como advogada, então não queria misturar as coisas. Então, assim, foi um processo também, o meu processo de amadurecimento veio junto com o desabrochar do Suspiros, sabe? Mas eu gosto muito dele, assim, é um Instagram que eu faço com muito carinho, e onde eu falo também, assim, eu gosto de falar de literatura, né? Então, enfim, não coloco lá só as minhas coisas, só os meus textos. Coloco dica de livro, coloco dica... Eu gosto muito de audiovisual também, porque eu acho que, na verdade, eu gosto de história, sabe? Assim, de uma história, de outra. Então, eu falo muito de filmes e de séries, enfim, é um diálogo muito gostoso. Mas eu acho isso mesmo, eu acho que tem muita gente vindo, assim, na internet com muita força. Eu acho que a gente, enfim, como eu falei, né? Eu acho que a literatura é um grande diálogo e a gente precisa realmente dialogar e conversar. E assim, a Lilian Schwartz falou isso uma vez: se a gente não ocupar esses espaços, outras pessoas vão ocupar, né? Então, assim, que beleza que é a gente poder levar literatura, a gente poder levar arte, a gente poder levar cultura, enfim, para redes mais acessíveis, né? Então... Maíra, você falou do texto da CVM, ele me lembrou do Graciliano Ramos, que foi prefeito do interior de Alagoas, escrevia os relatórios da prefeitura, e o Augusto Frederico Schmidt disse: poxa, mas esse cara é um escritor, e ele largou a política. Eu não conhecia essa história. Ele escrevia os relatórios e tal, e aí o Frederico Schmidt falou: poxa, mas esse cara é um escritor, e aí virou escritor, ninguém sabe, né? Pouca gente sabe da história política, a não ser da coisa da militância, mas ele nasceu para a literatura escrevendo relatórios da prefeitura. Nossa, que maravilha! A gente tem que perder um pouco esse preconceito de achar que literatura é uma coisa assim muito... como é que eu posso dizer, de uma hierarquia superior, de uma instância superior. Eu acho que a gente está aqui, enfim, eu também tenho uma outra musa, que eu digo inspiradora, que é a Cris Lisboa, e ela fala isso, que a gente tem que escrever para as pessoas vivas, né, e para quem está aí, assim, sabe? Então, enfim, se a internet é o nosso caminho, que seja. Assim, eu quero estar lá, eu quero conversar, eu quero, enfim, mostrar meu livro, eu quero falar de filme, eu quero, enfim... com o maior prazer. Acho que não são coisas que assim, distintas, sabe? Ou que impeditivas uma da outra. Eu posso publicar um livro físico e tenho o maior prazer de fazer um lançamento numa livraria bacana e, enfim, ter um parágrafo da Marta Medeiros e tá tudo aquilo ali. E posso também estar na internet. Eu acho que as duas coisas caminham muito juntas. E lembrar que o teu livro está na Amazon também, né? Quem gosta do Kindle, eu tenho o meu livro na Amazon também. Eu comprei lá. Não, e uma coisa, Daniel e Adolfo, uma coisa agora que está acontecendo é o fenômeno dos audiolivros, né? Também, então, é verdade. Os podcasts, ou seja, esse mundo de podcast, audiolivro, é uma coisa assim que quando as pessoas se derem conta, já tem milhões de adeptos, de usuários desse ramo. Então, eu acho que... Porque a gente não vê, né? A gente, às vezes, está habituado a ter aquela rotina, a usar o livro impresso, a receber mais ou menos aquele conteúdo. Mas as pessoas mais jovens, elas se colocam disponíveis para todos os conteúdos. A quantidade de podcast que nós temos agora, de qualidade, inclusive podcasts literários, e têm sido editados por pessoas dessa faixa etária, de 15 a 20 anos. Então, a gente tem que ter atenção a esses jovens, né, que estão começando a fazer coisas sensacionais e que, enfim, estão chegando para mostrar o que eles são capazes de fazer, né? E democratiza a escrita também. O canal facilita, não é todo mundo tem acesso a uma editora. Então, se você consegue ter habilidade para criar um canal e criar o teu mercado, você daqui a pouco se sobressai, se você for bom, né? Então, é um canal importante de ser trabalhado. E, no fundo, senhores, tem uma questão pragmática também. Nem todo mundo tem espaço para ter tanto livro, né? Me lembro que na biblioteca do meu pai, depois eu tive várias bibliotecas, fui deixando... Para viajar é uma maravilha. Para viajar, você escolhe o livro e compra. Antigamente eu viajava, eu escolhia 4, 5 livros, levava um peso danado. Aí você pega ali
o iPad ou o Kindle e leva, né? Muito mais fácil. Senhores e senhoras, a gente vai chegando ao final aqui, então eu ia pedir para o Daniel e para o Adolfo fazer as considerações finais, né, para as nossas duas convidadas. Bom, primeiro agradecer a presença da Maíra e da Paula, né, deixar um abraço para o meu querido amigo Bichara, amigo de colégio, onde dividimos a nossa literatura lá com o nosso professor Gonçalves, deixar um abraço para todas em especial para as professoras da rede que nos acompanham aqui, nossas gerentes de biblioteca também, que nos acompanham. Dizer que a nossa parceria já está combinada, o próximo livro da Maíra ela lança na Cidade das Artes. Vamos construir uma parceria com a Paula também, com nossas professoras da rede, com a editora, pensar projetos, enfim, da gente levar a literatura para todos os cantos da nossa cidade. Mas queria que aqui, geralmente, quem participa deixa uma mensagem para o mundo da educação, para o mundo da cultura. Então, queria que as duas deixassem aqui uma mensagem no nosso Conexão Literária. Deixar um abraço para a nossa Renata Costa, que hoje não esteve com a gente, nossa querida Renata Monteiro, que está aqui, deixando um abraço à nossa presidente da Cidade das Artes. Renata, já fechamos outra parceria aqui para a Cidade das Artes, que está virando um grande polo de cultura da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria que as duas deixassem uma mensagem aqui para os nossos professores que acompanham, enfim, para todo mundo que gosta de literatura. Bom, queria agradecer primeiro esse espaço, dizer que é uma honra enorme estar aqui e adorei conversar e adorei estar, enfim, apresentar um pouco do meu trabalho para essa rede enorme de professores e bibliotecários. E fico muito honrada. Enfim, comecei falando da minha professora de literatura, né? E, assim, que acho que é dos personagens que mais me marcou na vida. Então, assim, realmente é um trabalho muito, muito fundamental, né? E muito essencial e que merece toda a nossa admiração. E queria dizer que, assim, para quem gosta de escrever e quem tem vontade de seguir esse caminho, que tenha muita coragem para estudar, para ler bastante, porque eu acho que assim a gente só aprende a escrever lendo. Então, assim, leia os clássicos, mas leia também os contemporâneos, leia as pessoas que estão aí falando de diferentes lugares de fala e leia, enfim, coisas diversas, né, autores diversos de você. E queria também convidar, enfim, a todos para me seguirem lá no Suspiros Tagarelas e dizer que eu estou fazendo um clube de leitura, que tem sido muito legal também. Eu estou fazendo um clube de leitura de contos lá pelos Suspiros e eu fiquei pensando, enfim, como que a gente podia, de repente, incentivar um pouco a leitura nessa quarentena. E aí pensei em, assim, clube de leitura é sempre uma coisa que demanda muito tempo, né? Enfim, a gente acaba, de alguma forma, se perdendo, enfim, você tem que ler um livro inteiro, cada um tem a sua leitura particular. E aí pensei que conto é uma coisa super simples, né? Que você tem 5, 7 páginas. Então tem sido muito gostoso. A gente já leu Clarice, já leu Lídia, e eu acho que agora eu vou ler Machado de Assis. Então, quem quiser, está muito bem-vindo. Bom, gostaria também de agradecer esse convite. É um privilégio poder falar para tantas pessoas e através dos canais da Secretaria, né, da Fundação da Cidade das Artes, das secretarias municipais e, assim, reconhecer que o trabalho é um trabalho que é difícil, mas que ele recompensa, né, o trabalho com educação é um trabalho que exige muito dos profissionais envolvidos, mas é um trabalho recompensador, porque a gente tem que sempre pensar não só no aqui e agora, mas sim no legado, né? E o que a gente quer deixar para os outros, deixar para, enfim, para as pessoas que compartilham da sua vida. Então, eu acho que isso é que, assim, de certa forma, me inspira bastante, né? Ou seja, poder fazer diferença e poder ter um legado de uma obra que seja relevante e que seja transformadora na vida das pessoas.
E mais do que nunca, né, bibliotecários e professores têm também essa missão, né, tão importante de transformar a vida, né, daqueles com quem eles convivem. Então, eu acho que seria essa uma consideração bacana para deixar aqui para a equipe, né, para o grupo que nos recebeu tão bem, enfim, o Daniel, o Adolfo, e eu gostaria de agradecer a todos vocês por isso, tá? Daniel? Eu não era para terminar, a estrela da companhia Maíra, mas eu queria agradecer muito, foi uma alegria enorme ter contato com a obra dela. Eu acho que ela falou dos clássicos, os clássicos começam em algum momento, e eu te separei, não vai dar tempo, mas eu separei, Maíra, algumas citações que eu amei do teu livro, depois eu vou te mandar. Tem citações espetaculares de quem tem uma sensibilidade do mundo muito bacana. Adorei o teu livro, muito obrigado por ter participado. Esse projeto surgiu como uma coisa do acaso, né? Como as coisas boas da vida. A gente não programou, começou num bate-papo sobre um livro, dali foi para outro. A gente já trouxe aqui gente bacana como você, como o Nejar, como a Nelly da Pinhon, como o Carpinejar, como o Isaac Karabichedes. Então, Paula, obrigado, parabéns pela iniciativa de lançar uma jovem escritora tão competente como a Maíra, e sábado que vem estamos aqui de novo, e vocês estão conosco, incorporadas à nossa equipe. Muito obrigado. Maíra, muito obrigado. Paula, muito obrigado por manter a qualidade desse programa com a informação que vocês nos trouxeram, com a qualidade do livro e do que vocês têm contribuído para a sociedade com o trabalho de vocês. Secretário, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Daniel, muito obrigado. Gostaria de chamar o Gui aqui para encerrar e dar os avisos finais aqui do que a gente tem de programação da Cidade das Artes. Valeu, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Bom, cá estamos. Mais um sábado literário, mais um sábado de muita reflexão, de muita participação aqui no nosso Facebook. E o convite que eu faço a todos vocês é que confiram sempre as nossas redes, não somente aqui o Facebook, mas também o nosso YouTube, que vocês se inscrevam, cliquem no sininho para receberem todas as notificações e ficarem por dentro da programação completa. O nosso Instagram também, repleto de programação, com as terças e quintas-feiras de lives musicais, as terças-feiras gastronômicas também, são lives filosóficas, falando sobre dança, cinema, literatura, enfim. E também para que vocês avisem, que vocês espalhem a notícia que nós estamos com as inscrições do Festival de Música Online da Cidade das Artes abertas. Então, que vocês visitem o nosso site oficial, cidadedasartes.rio, façam as inscrições e participem. As inscrições são gratuitas, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre proposições, sugestões, as nossas redes sociais estão sempre abertas para receberem os feedbacks de vocês, tá bem? Um grande abraço, tenham todos um ótimo final de semana. Tchau, tchau, até a próxima!